além disso, eu também vou te mostrar duas classes de alimentos que vão te ajudar a se prevenir não só do Alzheimer, mas também de outras causas de demência. E além disso, eu também vou te mostrar um medicamento / suplemento que pode ajudar pessoas com Alzheimer a até mesmo voltar, retroagir na doença e recuperar algumas funções que tinha perdido antes. Então olha, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo em nosso canal e também escreve no chat e nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu tô falando do Rio de Janeiro, capital. E você? Escreve aí que eu quero te conhecer melhor. E pessoal, a demência é uma síndrome ou um conjunto de sintomas que afetam a função cognitiva, memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade de aprendizado, linguagem, capacidade de julgamento e a capacidade de realizar atividades diárias. Então a demência basicamente é uma síndrome que acomete a função cognitiva da pessoa, a inteligência, capacidade de resolver problemas, memória, fala, linguagem, tudo isso é afetado na demência. E o tipo de demência mais comum é o Alzheimer, mas existem vários outros tipos que acabam ocorrendo por conta de outros problemas. Que outros tipos são esses? Demência frontotemporal, demência vascular, demência por corpos de Levy, Parkinson, que causa demência também. A gente vai ver, por exemplo, que a constipação é um sinal precoce de Parkinson. Ah, então quer dizer que eu que estou constipado agora vou ter Parkinson no futuro? Não, não é isso que significa. Mas o que significa é, pessoas que apresentam constipação até uma determinada fase da vida, essas pessoas, em tese, têm o maior risco de desenvolver Parkinson. Na verdade, eles viram também que pessoas que desenvolviam Parkinson, olhando para trás, apresentavam, por algum motivo, constipação intestinal. Outros tipos de demência, agora que são tipos de demência reversível, a depressão, hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12. Então essas são 3 causas de demência reversível. Se a gente vê uma pessoa com demência, a gente precisa, via de regra, excluir depressão, excluir hipotireoidismo e excluir também deficiência de vitamina B12. Então se a gente está vendo uma pessoa com síndrome demencial, a gente tem que investigar esses problemas também, para a gente não dar um diagnóstico de Alzheimer, sendo que a pessoa, na verdade, estava com uma deficiência de vitamina B12 ou estava com hipotireoidismo. Medicamentos, alguns tipos de medicamentos também podem causar demência. Algumas infecções, como HIV, infecção pelo vírus da AIDS, sífilis também, e outras dezenas de causas possíveis. E qual é o tamanho do problema demência aqui no Brasil? Então aqui no Brasil são cerca de 1.200.000 pessoas vivendo com demência. Todos os anos são 100 mil novos casos e entre 2009 e 2019 nós tivemos mais de 200 mil mortes por doença de Alzheimer. E alguns fatores de risco aumentam as chances da pessoa desenvolver essa doença, como por exemplo, idade avançada, histórico familiar. Então a questão genética influencia no desenvolvimento do Alzheimer, histórico de trauma cerebral, pressão alta, diabetes do tipo 2, obesidade, tabagismo, que é a pessoa que fuma cigarro, sedentarismo, isolamento social e também a falta de estimulação cognitiva também aumentam o risco de demência. Então a gente vai ver que aquela pessoa que estudou muito ao longo da vida, que se manteve ativa por bastante tempo, que não abandonou as atividades cognitivas, que continuou pensando, que continuou agindo, que continuou fazendo, essa pessoa tem menor risco de demência. Agora, aquela pessoa que se aposenta, que não quer mais saber de nada, que só fica vendo TV, que não lê um livro, que não busca aprender algo novo, que tá só deixando a vida passar, essa pessoa ela vai ter risco aumentado dessa doença, tá bom? E como que a demência ela se desenvolve em nosso corpo? Então, são vários tipos de demência. Em relação à demência de Alzheimer, que é a mais comum, ainda não temos o conhecimento total do mecanismo de ação, de como essa doença se instaura em nosso corpo. Mas as hipóteses mais plausíveis,
acreditam que esse problema acontece por conta do acúmulo de placas de beta-amiloide, e isso acaba interferindo na comunicação entre as células cerebrais. Além disso, também pode haver a formação de emaranhados neurofibrilares que prejudica a função celular. E aí tem outros fatores também, atrofia cerebral, deficiências de neurotransmissores que afetam a função cognitiva. Então a gente está vendo aqui que esse assunto é muito importante. Cada vez mais, com a população ficando mais velha, a gente vai ter mais pessoas com Alzheimer, mais pessoas com outros tipos de demência. E a gente tem que, primeiro de tudo, para se proteger do problema, aprender, entender quais são os sinais e sintomas mais comuns, ok? Então, pega papel e caneta aí, preste atenção que agora vai começar a lista de sinais de demência, porque o 10º sinal são justamente os problemas de memória. Então, aquela pessoa que está esquecendo eventos recentes, pessoa que tem dificuldade de lembrar de informações importantes, isso aí é sim um sinal precoce de demência, algo que a gente tem que prestar atenção. Óbvio que é normal você se esquecer de uma palavra alguma vez, se esquecer de pagar alguma conta, isso é normal. Pessoas normais, pessoas sem demência esquecem. Eu, volta e meia, esqueço de tomar minha vitamina, esqueço de parar em algum local para comprar alguma coisa, vou ao mercado na cabeça para comprar alguma coisa e esqueço de comprar isso. Então isso não é demência, não estou com um sinal precoce de demência, isso é normal. A vida é muito corrida, às vezes a gente tem muita coisa na cabeça e acaba esquecendo. Agora, aquela pessoa que esquece uma coisa que acabou de acontecer ou esquece uma informação muito importante, isso aí a gente tem que ficar atento. O 9º sinal é a desorientação no tempo e no espaço. Então, quando a gente está atendendo um paciente com suspeita de demência, a gente, obrigatoriamente, vai perguntar: meu senhor, minha senhora, em que ano estamos? Que mês estamos? Que semestre estamos? Que dia hoje? Que dia da semana é esse? Quantos anos o senhor tem? Que horas são agora? Onde o senhor está? Então, perguntas como essas são fundamentais para a gente avaliar a demência da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa está conversando bem com você, está super tranquila, batendo um papo legal, sem você desconfiar de nada. Aí você vai e pergunta para a pessoa: em que ano a gente está? E aí a pessoa fala: a gente está em 1995. Quem é o presidente do Brasil? Fernando Henrique. Que mês nós estamos? Estamos em outubro. A pessoa fala que a gente está em março. Está no domingo, a pessoa fala que a gente está na segunda-feira. Então, essa desorientação no tempo e no espaço também são características de demência. A gente pergunta onde a pessoa está, a pessoa fala que está em casa, mas a pessoa, na verdade, está internada no hospital. Então, isso aí a gente tem que prestar atenção e indica uma possibilidade da pessoa estar com esse problema. 8º sinal é a dificuldade de concentração, que pode acometer também pessoas com depressão. Por isso a importância da gente excluir a depressão antes de fazermos o diagnóstico de demência. É óbvio que a pessoa pode estar deprimida e pode ter uma demência ao mesmo tempo. Mas a gente tem que entender, a gente tem que descartar a possibilidade daquela síndrome demencial estar sendo causada pelo quadro depressivo. Então, dificuldade de concentração também é um sinal de demência, um sinal de alerta para a demência, assim como o nosso 7º sinal, que são os problemas de linguagem. É aquela pessoa que fica com muita dificuldade de encontrar palavras adequadas, quando ela fica com dificuldade de expressar os sentimentos ou até mesmo de compreender o que os outros falam. Isso aí também é algo para a gente abrir o olho e ligar o alerta. O 6º sinal é a perda de habilidades motoras. A pessoa fica com a coordenação motora prejudicada. Então ela não consegue mais pentear o cabelo direito, ela não consegue pegar nos talheres da forma como pegava, ela perde a destreza dos movimentos das mãos, ela perde a destreza, ela perde a coordenação motora, começa a derrubar muitas coisas, deixa as coisas cair das mãos, ou quando antes não acontecia, isso aí também pode indicar demência, assim como o nosso 5º sinal, que é uma manifestação clínica bastante característica da demência frontotemporal, da DFT, que é o que a gente chama de disfunção executiva. A pessoa passa a não conseguir mais executar uma tarefa que ela executava antes com facilidade. Um exemplo, a pessoa pegava o carro, chegava em casa
e conseguia estacionar o carro tranquilamente. Fez isso por décadas, 20, 30, 50 anos, chegando em casa da mesma forma, estacionando o carro. E aí, de uma hora para outra, ela não consegue mais estacionar o carro de forma alguma. Isso aí a gente chama de disfunção executiva, a incapacidade de executar algumas tarefas básicas que ela executava antes com facilidade. Quarto ponto são as mudanças de personalidade, e isso pode acontecer em vários tipos de demência. Então a pessoa tem uma alteração do comportamento, ela desenvolve novos comportamentos. Então, mais uma vez, na demência frontotemporal, também é bastante comum o paciente apresentar agressividade, ele passar a desenvolver vícios, a ter um comportamento hipersexualizado, por exemplo, algo que ele não tinha antes. Então essa mudança muito brusca do comportamento, aquela pessoa, por exemplo, que era um anjo e passou a ser um demônio, né? Passou a ser uma pessoa que era educada, que falava tranquilo, que não era agressiva, do nada, por algum motivo, ou sem motivo aparente, ela passa a se tornar agressiva, grossa e estúpida. Então isso aí a gente também tem que prestar atenção e ligar o alerta, porque pode ser também um indicativo de demência, essa mudança da personalidade, essa mudança muito brusca dos comportamentos. Terceiro sinal é o isolamento social, que é também um fator de risco, porém, além de ser um fator de risco que contribui para o aparecimento da doença, também é algo que indica esse problema. Então, por que que a pessoa acaba se isolando socialmente? Porque ela tem dificuldade de interagir e isso aí faz com que ela se afaste da família e também dos amigos. Segundo sinal de demência é a dificuldade em tomar decisões. Então, é como se o cérebro daquela pessoa não estivesse funcionando bem. Então, ela, por esse motivo, não tem a capacidade ideal de tomar as decisões corretas. E por último, o último sinal de demência são as alucinações e delírios, que também devem levantar o nosso sinal de alerta, daquela pessoa que à noite começa a delirar, começa a querer sair de casa, começa a achar que está falando com uma pessoa que não está lá, começa a ver coisas que não estão lá. Isso aí também pode indicar demência. Então, pessoal, se você tem um desses sintomas ou alguns desses sintomas, é fundamental que você busque atendimento. O diagnóstico precoce, não só da demência, mas de qualquer doença, é muito importante para o sucesso do tratamento, ok? Então, como eu prometi, dois tipos de alimento, duas classes de alimento que te ajudam a se prevenir da demência. São os peixes ricos em ômega 3, tá bom? E também as frutas e vegetais ricos em antioxidantes para combater o estresse oxidativo e a inflamação no cérebro. E a medicação, suplemento / medicamento, que eu falei também no início do vídeo, que pode te ajudar e que já está sendo mostrado em estudos, que pode inclusive reverter alguns sinais e sintomas da demência, é justamente as medicações derivadas da cannabis. Eu deixei aí no primeiro link da descrição o link da Clique Cannabis para você, caso tenha Alzheimer, caso conheça alguém que tenha Alzheimer e ache que a cannabis pode ajudar no tratamento, e pode sim ajudar no tratamento, obviamente, após uma avaliação médica. Clica aí agora no primeiro link da descrição, marca a sua consulta, faça a sua consulta e inicie o seu tratamento, ok? Vamos aqui para o nosso chat. Um abraço para Artiva Gudel de Floripa, maravilha, meu lugar preferido no Brasil é Floripa. João Batista Carneiro de New Milford, Connecticut, USA, valeu meu amigo, diretamente dos Estados Unidos. Um abraço para Bebê Menezes, Nunes de Menezes, para Lídia Ferreira, para Ana Ferreira, para Nalva Gomes, para o meu amigo Felipe Alves, que já compartilhou esse vídeo. E você, compartilha também. Compartilhar saúde é um ato de amor. Um abraço para Jovelina Santos Alves, para o meu xará João Rodrigues, para Cleusa Soares. A Nalva está em Avaré, São Paulo. A Silene está na Lagoa Grande, Bahia. Jurandir, um abraço para Maria Solange, para Demácia Araújo, para Sônia Gilmar, para Maria Solange de Montes Claros, para Demácia de Teófilo Otoni, Eliane Bispo, Regina Malaquias de São Vicente, estado de São Paulo. Um abraço também para Vera Oliveira. Pessoal, bom domingo para você. Vamos que vamos começar a nossa semana com tudo, tá bom? Assista os vídeos recomendados. Aqui, um vídeo sobre esse suplemento que eu acabei de falar, que também pode ajudar na
redução da pressão arterial e nessa bebida aqui que pode reduzir os níveis de açúcar no sangue. Tá bom, pessoal? Um beijo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção e até a próxima.